Queridos irmãos, é um prazer e é um privilégio nós podemos louvar ao Senhor. E queremos saudar aos irmãos da EPI de Jales, da EPI de Santa Albertina, e queremos também direcionar a você que está em qualquer lugar participando deste culto. Nós queremos iniciar o nosso culto adorando ao Senhor. O nosso propósito como filho de Deus é de glorificar o nosso Deus. Portanto, eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo 105. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmo 105, do versículo 1 ao versículo 5. Leiamos o Salmo 105, que diz assim: Dá graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o seu coração daqueles que o buscam, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que ele tem feito e dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Nós teremos uma oração de adoração agora pela nossa irmã Luísa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te bendizemos nesta hora de culto, Senhor. Te agradecemos por esta oportunidade que temos de estar neste lugar, para te louvar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós adoramos o teu nome nesta hora, Senhor. Glorificamos e exaltamos aquele que vive e reina, aquele que está conosco, aquele que não nos desampara. Nós te somos gratos por tudo e te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, pelos irmãos, por todos aqueles que se reúnem nesta hora para louvar e agradecer o teu santo nome. Muito obrigado por esta oportunidade, te adoramos e te bendizemos mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, a Escritura Sagrada diz que o pecado em nós há uma separação com Deus. Portanto, se nós não confessarmos os nossos pecados, nada adianta nós orarmos, nada adianta nós lermos a palavra, nada adianta tocarmos aqui se não houver confissão de pecados. O Salmo 32, nós leremos agora dos versículos 1 ao 5, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem ou a mulher a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todo o dia. Portanto, porque a tua mão pesava diante, dia e noite,
e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós percebemos que Davi sabia dos seus pecados, e Deus também sabia. E ele disse que enquanto ele não confessou, ele teve um período de depressão tão grande que ele sentia que os ossos dele estavam se ressecando. Portanto, meu irmão, minha irmã, jovem, o pecado não combina com o cristão. E esse é o momento de nós estarmos confessando os nossos pecados diante do Senhor. O Senhor já sabe de cada um deles, mas é necessário que nós o confessemos e o deixemos, para que ele não seja um empecilho, um obstáculo entre você, eu e Deus. Portanto, eu convido a Inês para que faça essa confissão, essa oração de confissão. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Pai, pela nossa vida, ó Deus, pela nossa saúde, ó Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Neste momento, ó Deus, pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto somos pecadores, falhos diante de Ti, mas o Senhor, ó Pai, tem misericórdia dos Teus filhos, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor deu o Seu Filho, ó Deus, que morreu na cruz, ó Deus, para nos libertar, ó Pai, dos nossos pecados. Obrigado, ó Deus, porque nós sentimos a Tua presença nas nossas vidas, ó Pai. E é por isso, ó Deus, que sentimos, ó Deus, a libertação, ó Deus, dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque nada é merecido, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo somos livres, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu morrestes na cruz, Senhor, para nos salvar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Escritura Sagrada nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nós podemos purificados, participamos, agora recebemos a mensagem do Senhor, participamos da ceia, e a coisa mais importante que nós temos dentro do cristianismo, a ceia representa a nossa ressurreição, a nossa Páscoa. Portanto, agora nós teremos a mensagem do pastor Bruno, que depois ministrará a ceia e a bênção apostólica. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs da IPI de Jales, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Infelizmente, por conta ainda da situação da pandemia, nós não podemos estar juntos no nosso templo, prestando o nosso culto ao Senhor, mas pela graça de Deus, através desta tecnologia, através do YouTube, nós estamos tendo a oportunidade essa noite de cultuar ao Senhor, cada um na sua casa, em segurança, e nós teremos a partir desse momento também a oportunidade, mesmo que de forma virtual, de ouvirmos da palavra do Senhor e também participarmos da Santa Ceia. A minha oração é que a sua vida já tenha sido profundamente abençoada pelo Senhor, por tudo que nós já fizemos no decorrer desse culto, e que daqui para frente o Senhor, pela sua graça, possa continuar nos abençoando através da palavra e através do sacramento da Santa Ceia. Amém? O nosso texto dessa noite se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 3. A gente vai fazer a leitura do verso 13 até o verso 30. É uma leitura um pouco extensa, mas é importante para a gente pegar a ideia e o contexto geral do nosso texto. Daniel, capítulo 3, do verso 13 ao verso 30. Diz assim a palavra de Deus: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego
e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porque se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Palavras do Senhor. Queridos irmãos, vamos orar? Pai, obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio e pela liberdade que nós temos de abrir a Escritura esta noite, estudá-la juntos, ó Pai, na expectativa de que pelo agir do Teu Espírito Santo nós receberemos do céu o alimento espiritual para a nossa alma, Senhor. Alimenta-nos, ó Deus, fortalece-nos através da Tua palavra, que ela cumpra em nós todos os Seus desígnios. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, o nosso texto dessa noite narra para nós a conhecidíssima história da fornalha ardente.
uma das histórias talvez mais conhecidas e mais contadas da Bíblia. Eu me lembro quando eu era criança e ia passar férias na casa da minha avó. Todos os dias pela manhã nós fazíamos o nosso culto doméstico e esta era uma das histórias mais pedidas por mim e pelo meu primo e uma das mais contadas pela minha avó. Eu tenho certeza que você que cresceu na igreja de forma especial deve ter ouvido essa história no departamento infantil mais de uma centena de vezes. Irmãos, apesar de nós termos lido dos versículos 13 ao 30 desse capítulo 3, esta história ela começa a ser contada desde o início do capítulo. O texto nos diz que num determinado dia, provavelmente tomado pelo orgulho e pela soberba de ser o governante máximo ou maior de uma nação extremamente poderosa naquele contexto histórico, o rei Nabucodonosor decide fazer uma estátua que media simplesmente 27 metros de altura. Para você ter ideia do quão grande era essa estátua, ela era equivalente a um prédio de 9 andares na sua altura e ela ainda possuía 2,70 metros de largura. Pela grandeza dessa estátua, meus irmãos, ela não era um simples ídolo, ela não era um simples Deus. Ela era uma representação visível da grandeza de todo o Império Babilônico. O texto diz que esta estátua ela foi colocada na planície de Durá, que ficava na província da Babilônia. Nesse contexto, abrindo um parêntese, é importante nós lembrarmos que a Babilônia foi uma nação usada por Deus para castigar o povo de Judá que havia abandonado e quebrado a aliança com o Senhor. Em decorrência disso, Deus fez com que a Babilônia invadisse Judá, destruísse a cidade de Jerusalém e levasse cativo grande parte do povo durante um período de 70 anos. Portanto, todas as histórias, as narrativas que nós encontramos no livro do profeta Daniel têm como pano de fundo o período onde o povo de Deus esteve exilado na Babilônia. Fechando parêntese, na continuidade da narrativa, o texto vai nos mostrar que quando a estátua terminou de ser construída, Nabucodonosor ordenou que todas as autoridades da Babilônia se reunissem diante dele para a sua inauguração. Uma estátua majestosa daquela deveria ter, no mínimo, uma inauguração majestosa. E nessa inauguração, o mestre de cerimônia, o texto vai dizer que ele chama a atenção de todas as nações, as raças e as línguas. Isso, meus irmãos, tem um significado interessante, porque isso aponta para o fato de que a ordem que seria dada naquele momento não era uma ordem destinada apenas aos caldeus, que eram os nativos da Babilônia, mas a todos que de alguma forma estavam ligados ao império, inclusive os judeus que ali estavam exilados. E a ordem era que, ao ouvirem determinada música, ao ouvirem determinada canção, todos deveriam se ajoelhar, se prostrar e adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Aqueles que se recusassem a obedecer esta ordem seriam mortos de uma forma terrível. Na mesma hora seriam jogados dentro de uma fornalha acesa. E esta primeira parte da narrativa termina dizendo que durante aquela cerimônia de inauguração, quando a música tocou, todas as pessoas que ali estavam se ajoelharam e adoraram aquela estátua de ouro. No início da segunda parte, o texto vai nos mostrar
que esta foi a oportunidade perfeita que alguns caldeus aguardavam para assassinar, para matar, para se livrar de 3 homens do povo de Deus que serviam o rei, cuidando de negócios importantes em toda a província. E provavelmente, meus irmãos, eles agiram contra esses 3 homens motivados pelo ciúme que sentiam de Sadraque, Mesaque e Abednego. Afinal, como Daniel capítulo 1 nos mostra, após honrarem ao Senhor, não se contaminando com a comida do rei, Deus os abençoou de tal forma, de tal maneira, que ao serem avaliados por Nabucodonosor, eles foram considerados 10 vezes mais sábios e mais inteligentes que todos os magos e todos os encantadores que haviam no reino. E por causa desse fato, certamente eles foram colocados por Nabucodonosor em cargos de importância e em cargos de confiança no reino. E isto, naturalmente, despertou um sentimento de animosidade, um sentimento de raiva, um sentimento de disputa entre os caldeus e esses 3 homens de Deus. Diante disso, na primeira oportunidade que tiveram, esses caldeus foram diante do rei e falaram mais ou menos assim, abre aspas, o Senhor é o rei, o Senhor é o governante soberano de toda a nação. E o Senhor decretou que ao ouvir o som da música, todos, sem exceção, deveriam se prostrar e adorar a sua estátua de ouro. Mas Nabucodonosor tem uns caras aí que são da sua confiança, que foram colocados em cargos importantes por você, que não estão nem aí para o Senhor. Quando a música toca, eles simplesmente ficam indiferentes. Eles não se ajoelham, nem adoram o Deus que o Senhor os mandou adorar. Mediante essa acusação, o texto vai falar para nós que Nabucodonosor ficou doido da vida, ficou furioso. Afinal de contas, ele era o rei e ninguém sob o seu poder poderia desobedecê-lo. Aquilo era uma afronta, aquilo era uma ofensa enorme e o rei precisava aplicar o castigo estabelecido para que aquilo servisse de exemplo para todos. Sendo assim, ele manda chamar à sua presença Sadraque, Mesaque e Abednego e pergunta para eles, é verdade mesmo tudo isso que esses homens estão falando? Que vocês não estão cumprindo o meu decreto real sob pena de serem mortos? Que não estão adorando a essa estátua magnífica que eu criei, símbolo do meu poder? Antes mesmo que Sadraque, Mesaque e Abednego pudessem responder, o texto mostra que Nabucodonosor, lá no fundo, não queria mandar aqueles homens para a fornalha. Nabucodonosor queria dar uma outra oportunidade, uma segunda chance a eles. Afinal de contas, eles não eram jovens descartáveis. Eles tinham grande conhecimento, grande sabedoria, grande inteligência e eles eram valiosos demais para o império para serem mortos daquela maneira. Aí o rei vira para eles e fala mais ou menos assim, já que vocês estão aqui na minha frente, perante a estátua, eu vou dar mais uma chance para a gente esquecer isso, para a gente colocar uma pedra sobre esse assunto e a gente seguir com a nossa vida. Vamos fazer assim, eu vou mandar tocar a música de novo, e assim que a música tocar, vocês se ajoelham e adoram a minha imagem. E é bom vocês me obedecerem, porque se vocês não me obedecerem, não vai ter outra forma, eu vou ter que lançar vocês na fornalha ardente. E ele ainda termina dizendo assim, e quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Diante disso, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles apresentam a sua resposta ao rei. E uma resposta que só pode ser dada por aqueles que amam a Deus, por aqueles que conhecem ao Senhor e por aqueles que são totalmente submissos à sua vontade, independente de qualquer coisa.
Eles respondem assim, e aqui eu vou tentar usar as minhas palavras também. Nabucodonosor, sobre qual Deus pode nos livrar das suas mãos, nós não precisamos responder. O que nós sabemos, cremos e confiamos de todo o nosso coração, independente das suas ameaças, é que se o Deus que nós servimos quiser nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, Ele vai nos livrar. Mas se não for da vontade dEle fazer isso, se nós tivermos que sofrer e morrer consumidos pelo fogo, mesmo assim, nós não nos ajoelharemos e não adoraremos essa imagem de ouro que você construiu. Se Nabucodonosor, meus irmãos, ficou furioso da primeira vez que ele ficou sabendo que eles não adoraram a sua estátua, o texto nos diz que ao ouvir essa resposta, ele ficou pior ainda. Como o pessoal costuma dizer por aí, ele perdeu totalmente a linha. Ficou tão transtornado que o texto fala que isso ficou evidente no aspecto do seu rosto. No hebraico, literalmente, o texto diz que aquele homem ficou vermelho de raiva. E dessa forma, ele ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais forte e que os homens mais fortes do seu exército, mais poderosos, amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, de tal forma de que, aos olhos humanos, eles jamais poderiam se soltar. E dessa forma, eles foram lançados na fornalha. Para nós termos ideia do quão terrível era aquela fornalha, o texto vai dizer que os homens, os soldados de Nabucodonosor, que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, morreram queimados pelas chamas que saíam de dentro da fornalha. Mas o mesmo não aconteceu com aqueles 3 homens de Deus. Num determinado momento, o texto vai nos dizer que Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e lá ele tem uma visão que o deixa no mínimo espantado. Incrédulo no que os seus olhos viam, ele chamou os seus conselheiros, ele chamou as suas autoridades que estavam perto dele e falou assim: nós não jogamos 3 homens amarrados dentro do fogo? E os conselheiros responderam: é verdade, ó rei. E Nabucodonosor diz então mais ou menos assim: olha, tem alguma coisa errada então, porque eu vejo 4 homens soltos, caminhando, passeando livremente dentro do fogo, sem nenhum dano. E o 4º homem que eu vejo é diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu nunca o tinha visto, e ele tem a aparência como se ele fosse filho dos deuses. Diante daquela cena, o rei ordena então que eles saíssem da fornalha. Quando eles saem, todas as autoridades, curiosíssimas, se aproximam para vê-los e percebem que o fogo não conseguiu causar nenhum mal a eles. Na verdade, nenhum fio dos seus cabelos sequer foram chamuscados pelo fogo e as suas roupas nem cheiro de queimado tinham. Esse livramento fez com que Nabucodonosor não adorasse mais aquela estátua. Pelo contrário, adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconhecendo diante de todos que foi o anjo do Senhor que os havia livrado na fornalha. E isso aconteceu porque aqueles 3 homens de Deus haviam se mantido fiéis ao Senhor e não haviam adorado a sua estátua como ele havia ordenado. Em decorrência disso, o final do texto nos mostra que um novo decreto real foi anunciado. E esse decreto dizia que em todo o império, quem se atrevesse a blasfemar, a falar mal contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seria despedaçado. E ele termina dizendo: porque não há outro Deus que possa livrar como
este Deus. Aleluia. Meus irmãos, essa história é teologicamente muito rica. E sem dúvida alguma há diversas aplicações, diversas lições que nós poderíamos tirar para a nossa vida. Mas essa noite, de forma objetiva, eu gostaria de apontar para uma das lições mais belas, pelo menos no meu entendimento, que esse texto nos dá. Quando nós observamos o que Deus fez por Sadraque, Mesaque e Abednego, nós percebemos que o cuidado e o livramento do Senhor sobre eles foi dado quando estavam na fornalha. Na fornalha. Isso aponta para o fato que em muitos momentos, em muitas circunstâncias da nossa vida, nós somos livrados por Deus na fornalha e não da fornalha. O que eu quero dizer com isso é que Deus muitas vezes permite que nós passemos por situações difíceis, permite que nós experimentemos o sofrimento. Muitas vezes Ele permite que nós caiamos na fornalha, mas ali, por pior que seja a situação, Ele nunca nos abandona. Isaías capítulo 43, versículo 2, aponta para isso, quando o próprio Senhor Deus diz ao seu povo: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram na pele esta promessa de Deus, não porque o Senhor os livrou da fornalha, mas porque esteve com eles na fornalha. E o interessante de Isaías 43, 2, é que o Senhor não nos diz se passares, mas quando passares. Isso, meus irmãos, quer dizer que os problemas, os sofrimentos, as fornalhas, certamente um dia chegarão na nossa vida, na nossa história, mas ali Deus não nos abandonará. O quarto homem da fornalha, ele não é descrito no texto como um mero filho dos deuses ou como um anjo do Senhor. Pelo contrário, ele é descrito em determinado momento como o anjo do Senhor. Você sabe qual que é a compreensão da grande maioria dos teólogos e dos estudiosos da Bíblia sobre esse quarto homem na fornalha? A compreensão da maioria é que este quarto homem na fornalha, o anjo do Senhor, era o próprio Senhor Jesus Cristo. E à luz de toda a Bíblia, isso faz todo sentido para nós. Afinal, meus irmãos, como uma imagem do que significou a cruz para Jesus, nós podemos dizer que o nosso Senhor foi lançado um dia numa fornalha de dor, uma fornalha de aflição, uma fornalha de sofrimento. Só que por amor a mim e a você, Ele não foi livrado dessa fornalha. Ali, meus irmãos, Ele sofreu terrivelmente. E ali Ele deu a sua vida por mim e por você. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos, ou pelo menos para que o nosso sofrimento um dia cessasse, o nosso sofrimento um dia chegasse ao fim. Ele entra na fornalha conosco para dizer que está ao nosso lado, para dizer que nos ama e para dizer que nós devemos confiar nele independente de qualquer coisa.
O maior engano, meu irmão, minha irmã, que o diabo coloca no coração humano é fazê-lo pensar que Deus só o ama quando as coisas vão bem. E isso é uma coisa terrível, porque quando as fornalhas chegam na nossa vida, nós podemos incorrer no erro de pensar que Deus não nos ama mais ou que Deus nos abandonou. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós podemos confiar que independente de qualquer coisa, independente do calor do fogo ou da altura das chamas ao nosso redor, Ele é Deus sobre a nossa vida e Ele continuará nos amando profundamente até o fim. Como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Que nós possamos aprender a amar a Deus por quem Ele é e confiar no Senhor, independente das circunstâncias, nos mantendo sempre fiéis a Ele. Se conseguirmos fazer isto, meu irmão, minha irmã, ao passarmos pela fornalha, ao passarmos pelo fogo, não seremos destruídos. Pelo contrário, conforme 1 Pedro 1,7 nos diz, nós seremos refinados, seremos purificados, seremos transformados em pessoas melhores para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque nas fornalhas da nossa vida estás sempre ao nosso lado, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou de tal forma que subiu naquela cruz, talvez como uma imagem de uma fornalha. E dali o Senhor não foi livrado, Pai. Ali o Senhor deu a sua vida até o fim. Ali o Senhor cumpriu a obra que Deus lhe confiou, Senhor. E através dessa obra é que nós podemos ter certeza, Pai, que estás ao nosso lado, que se põe conosco no meio da dor e do sofrimento. É através dessa obra que nós podemos receber da Tua paz e da certeza que os nossos sofrimentos um dia se findarão, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos a perseverar em fidelidade ao Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, independente da circunstância, que os nossos joelhos se dobrem apenas ao único e verdadeiro Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Fortaleça a nossa fé por intermédio desta palavra, Senhor, e ajuda-nos na nossa caminhada, estando sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus nós fazemos esta oração. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, nesse momento nós participaremos juntos da mesa do Senhor. Eu imagino que você já tenha preparado aí na sua casa, separado o seu pão, separado o seu cálice, e nesse momento, com bastante alegria, nós vamos celebrar a Santa Ceia em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Essa mesa não me pertence. Essa mesa é aberta a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem em seu coração como Senhor e Salvador. Se esta é uma realidade na sua vida, se você crê no Senhor, se você entende a sua obra de salvação, se você a aceita, se você é um filho de Deus e está em plena comunhão com a sua igreja, você está convidado a participar desse banquete da graça. Quando nós olhamos para o pão e quando nós olhamos para o cálice, aqui está simbolizado o grande amor de Deus por nós, porque através do pão nós lembramos do corpo do Senhor que foi moído, que foi partido naquela cruz por amor a nós, e através do cálice nós nos lembramos do seu precioso sangue, que foi vertido para nos limpar, para nos lavar e para nos perdoar dos nossos pecados. Participaremos da ceia essa noite em memória daquilo que Jesus fez por nós, anunciando aquilo que Jesus fez por nós
e fazendo isso como o próprio Senhor nos orientou, até que Ele venha. Amém? Nós vamos consagrar nesse momento o pão e o cálice. Eu quero convidar o líder espiritual da sua família para que nesse momento erga o cálice, erga o pão enquanto nós oramos, e no momento adequado, a partir da minha orientação, você deverá distribuir dos elementos entre as pessoas que estão aí na sua casa. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, que privilégio para nós, Senhor, podermos fazer parte desta mesa, Pai. Nós não merecemos, Senhor, não merecemos. Se estamos sentados nesta mesa, ó Deus, junto com o Senhor essa noite, é fruto da Tua graça, é fruto da Tua misericórdia, Senhor, é fruto de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário para nós, tão somente pelos Teus méritos, Pai. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, meu Deus. Nós consagramos o pão ao Senhor, consagramos o cálice a Ti nesse momento. Pedimos que espiritualmente, ó Deus, Jesus Cristo, se faça presente, ó Pai, nesses elementos, Senhor, para que ao comermos e bebermos essa noite, a nossa vida seja cheia do Espírito do Senhor e a nossa fé seja renovada e nós sejamos revestidos do Teu poder para a honra e para a glória do Teu nome. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu dizendo: Este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou um cálice, também tendo dado graças, diz que este é o cálice da nova aliança entre Deus e os homens, e que nós deveremos também, de igual modo, beber dele todos. Que você possa, nesse momento, distribuir do pão e do cálice para a sua família, e daqui a alguns instantes nós participaremos todos juntos da mesa do Senhor. Muito bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, comamos e bebamos para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor nos dê a oportunidade de fazer isso, de participar dessa mesa, ainda por muitos e muitos anos, até que o Senhor Jesus volte para nos buscar. Amém? Comamos e bebamos. Senhor Jesus, após participarmos da Tua ceia, nós queremos, como igreja, terminar essa celebração juntos, fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Oração que nos diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus o Pai, que a comunhão, a direção, a paz, a cura que vem do Espírito Santo,
esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, querido Deus. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Vamos continuar em oração, pedindo a Deus para que tenha misericórdia de nós, especialmente no que diz respeito a essa pandemia, para que assim que a situação melhorar, nós possamos, com todos os cuidados necessários, retornar ao nosso culto presencial. Amém? Uma excelente semana a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim o permitir.